Olá, meus amigos, muito bom dia. Bom dia a todos vocês. Bom dia a você de qualquer parte aí desse nosso imenso Brasil. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. É o que eu desejo nesse nosso início de programa. Esse é o nosso culto online. É o momento em que eu paro e faço essa mensagem para você. Só que eu estou falando com você que está em casa agora. Você que diz, pastor, eu estou aqui pronto, preparado para ouvir a mensagem. Então, ótimo. Então, que bom que você está aí preparado para ouvir a mensagem e que bom que o seu coração já está pronto para recebê-la. Eu faço questão de gravar. Às vezes eu faço ao vivo, mas pode ser que dê uma interferência e outra, nós ainda estamos melhorando a qualidade do áudio. Então, para que você não perca absolutamente nada da mensagem que nós estamos fazendo esses dias, então eu preferi sentar aqui um pouquinho e nós conversarmos sobre a mensagem, passar alguns minutos aqui juntos, tá bom? Então, eu queria que você pegasse uma caneta, uma folhinha de papel, um caderno, se você tem um caderno, tem? Por que é importante você ter uma folhinha para anotar? Porque eu vou passar algumas informações e aí eu gostaria que você anotasse essas informações aí. Tem até uma senhora, quero mandar um abraço para ela, que nos assiste todos os domingos aí em São Paulo. Mando um grande abraço para a senhora, Dona Heloísa, Deus abençoe. Tem pessoas também que nos assistem em São Carlos, pessoas que nos assistem em Manaus. Deus abençoe você que nos assiste no Nordeste também, Salvador. Tem pessoas que assistem. E várias pessoas dizendo, pastor, eu sou membro da Igreja Identidade de Cristo. Olha como é lindo isso. Pessoas dizem, eu sou membro da Igreja Identidade de Cristo. Só que eu assisto aqui pela internet, porque ainda não tem a igreja física aqui na minha cidade. Por isso, eu paro todos os domingos. Domingo é o dia de você se alimentar espiritualmente. E a mesma mensagem que eu prego presencialmente para as pessoas é a mensagem que eu trago semanalmente aqui a todos vocês, tá bom? Por exemplo, esses dias nós estamos falando sobre arrependimento. Você lembra? Semana passada eu falei sobre o ladrão na cruz, quando ele disse, lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Muitas pessoas dizem que ele foi salvo por essas palavras. Mas não foi. Nós vimos que o ladrão, antes dele dizer essas palavras, ele reconheceu que eles eram pecadores, ele e o colega dele estavam morrendo porque os seus atos mereciam a morte na cruz. E ele disse, mas Jesus é inocente. Ele está morrendo inocentemente. Então, por isso ele disse, lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Isso quer dizer arrependimento. Arrependimento não é um ato isolado. Por quê? Veja, se eu chegar agora na sua casa, de repente eu chamo um intervalo aqui, e aí toca a campainha na sua casa, e sou eu, pastor Zé Maria. Você vai dizer, pastor Zé Maria, o senhor aqui na minha casa. Aí eu vou dizer, sim, eu vim lhe fazer uma pergunta, lhe dar um conselho, dizer algo. E a senhora diz, diga, pastora. Eu digo assim, a senhora precisa se arrepender. A sua expressão é exatamente o que você pensou agora. De quê, pastor? Por quê? O que eu fiz? Como assim? Porque arrependimento na mente de algumas pessoas só se arrepende quando se pratica alguma coisa grave. Porém, na Bíblia, arrependimento é a mensagem principal que Jesus pregou. Ou seja, essa mudança ela deve acontecer sucessivamente, sempre em nossos corações. Portanto, arrependimento não é uma mudança, uma tristeza por algo que você fez isoladamente, não. Anote aí, arrependimento deve ser uma constância na vida de cada cristão. Então, quando alguém disser, você precisa se arrepender, qual deveria ser a sua resposta? Tenho feito isso. Tenho feito. Ou seja,
Você entende que cada dia que você ora e diz, Pai, perdoa os meus pecados. Oh, meu Deus, limpa a minha alma, purifica-me, ó Deus, santifica o meu ser e me dê, Senhor, a condição de viver na presença de Deus. Essa atitude é chamada de arrependimento. A maioria das pessoas que me assistem agora, elas iriam interpretar arrependimento da forma que eu disse. Por isso que muitas pessoas não estão entendendo a mensagem de Jesus. E o fato de você desejar arrepender-se, ou seja, desejar sempre fazer o melhor, desejar sempre fazer o bem, desejar sempre não ter entristecido a Deus, não ter ofendido a Deus como você ofendeu, ou não ter ofendido o próximo como você ofendeu, essa atitude de você se entristecer por ter feito algo errado, ela vai te gerar, ela vai te trazer a presença do Espírito Santo, a presença de Deus para dentro da sua vida, para dentro do seu coração. Então, olha só, pensa comigo então. Então, o que é arrependimento? Pensa comigo, arrependimento é um sentimento de tristeza ou uma repulsa por ter feito alguma coisa errada contra Deus ou contra o próximo. Perfeito? Aí eu quero que você anote. Arrependimento não é um ato isolado, ok? Arrependimento não é um ato isolado. Arrependimento deve ser algo constante na vida do cristão. Então, você que é cristão, você deve ter sempre essa atitude de arrependimento diante de Deus. Agora, coloque aí um asterístico e coloca assim, ó. O arrependimento sempre, sublinha a palavra sempre, deve ser voluntário. Ok? Ou deve ser sempre voluntário. Fica melhor assim, né? Coloca aí. O arrependimento deve ser, aí sublinha a palavra deve ser, sempre voluntário. Ou seja, algo que partiu do seu coração. Não é que alguém te ameaçou. Se a mãe disser assim, meu filho, se você não se arrepender do que você falou, eu não vou fazer teu aniversário. O marido, se você não pedir perdão pelo que você fez, eu não vou na casa da sua mãe, não vou fazer o aniversário dela. Ou outras coisas. Esse arrependimento não é voluntário. O arrependimento tem que ser voluntário, ok? O arrependimento tem que ser voluntário. Então, quando você se arrepende, ninguém pode ter forçado você a tomar essa decisão. Ela deve ser uma decisão voluntária, porque você entendeu que o que você fez não foi legal, o que você fez foi mal contra Deus. Olha que interessante, né? Até aqui estamos entendendo, gente? Então falei do arrependimento. Esta foi a mensagem que Jesus pregou. Jesus pregou a mensagem de arrependimento. João Batista disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Eu vim preparar o caminho do Senhor. Arrependei-vos. Quando Jesus começou a pregar, Mateus 4,17, qual foi a mensagem que Jesus pregou? Arrependimento também. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. A mesma mensagem. Jesus enviou os discípulos dizendo, preguem a eles que arrependam-se, porque o reino de Deus está perto. Então, minha gente, preste atenção. Jesus curou enfermos, ressuscitou mortos, curou cego, multiplicou pães, multiplicou peixes, fez tantas maravilhas. Mas qual foi a mensagem principal? Durante todo o tempo que Jesus esteve aqui, a mensagem de Jesus foi sobre arrependimento. Tanto que no livro quando ele ressuscita, ele conversa com 2 discípulos e fala sobre pregar o arrependimento. Quando a Bíblia diz que nós devemos ir por todo mundo pregar o evangelho que ele mandou pregar foi o arrependimento. Vamos dar uma olhada em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 37. Pedro foi o primeiro do Novo Testamento a pregar o arrependimento. Após a cura, aliás, após o Pentecoste, ok? O Espírito Santo desceu sobre a igreja no Novo Testamento e quando as pessoas viram o Espírito Santo se manifestar, ficaram alarmados e
e chegaram e perguntaram, ouvindo estas coisas, perguntaram a Pedro, o que devemos fazer para ser salvo? Vamos dar uma olhada? Atos capítulo 2, verso 37, ouvindo ele estas coisas, compungiram-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Que faremos para ser salvo? Essa pergunta é muito interessante, pois se fosse hoje, eu acho que as respostas seriam variadas, né? Imagina você chegar para um pastor e perguntar assim, pastor, o que eu faço para ser salvo? Alguns vão dizer assim, você tem que frequentar a minha igreja. Outros irão dizer, você tem que dar uma oferta. Outros irão dizer, você tem que ser dizimista. Outros talvez diriam, olha, você tem que ir para o monte, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Talvez se você chegar e perguntar para a igreja, olha, o que eu faço para ser salvo? A igreja diz, você tem que frequentar aqui, você tem que vir todo domingo, você tem que vir durante a semana, você não pode sair daqui, você tem que estar debaixo da minha cobertura espiritual. Mas perguntaram para Pedro, porque aqui, aí interessa para mim o que Pedro respondeu. Atos capítulo 2, versículo de número 37, perguntaram, o que faremos, apóstolos? E agora, o que nós temos que fazer para ser salvo? Aí Pedro diz assim, respondeu-lhes Pedro, verso 38 agora, arrependei-vos cada um de vós e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Que palavra, que maravilhas. Pedro não diz assim, olha, chega perto aqui porque eu andei sobre as águas. Chega perto aqui que eu vou contar o que aconteceu. Não, Pedro foi direto. O que faremos, Pedro, para ser salvo? Arrependei-vos. Você precisa ter esse coração disposto a mudar. Coração, arrependimento significa também você voltar. Tipo, você falar, poxa, eu estava vivendo como se fosse um animal irracional, como se eu não tivesse Deus comigo, como se eu pudesse fazer qualquer coisa. Deus, me perdoa, eu quero mudar minha vida, eu quero mudar meu coração, eu quero mudar minha atitude, eu quero te buscar, eu quero te servir, eu quero, Deus, eu volto o meu coração para o Senhor. É isso que você precisa fazer, meu amigo. Arrepender. E agora você entendeu, né, que arrependimento é uma constância, né? O arrependimento deve ser algo voluntário e sempre nas nossas vidas. Portanto, se no final do programa eu perguntar ou disser, você precisa se arrepender, o que você vai dizer? De quê, pastor? Não. Você vai dizer, sim, senhor pastor, entendi. Porque o arrependimento, ele faz parte, é a chave, é a primeira chave que você toma posse no reino de Deus, é o arrependimento. O que abre a porta para você ser salvo em Cristo Jesus é o arrependimento. Arrependimento é o primeiro degrau da salvação. Arrependimento é o primeiro degrau para você entrar no reino de Deus. Você quer ser salvo, não quer? Você não quer ir para o inferno. Acredito eu que não. Então, se você não quer ir para o inferno, se você quer ser salvo, a primeira coisa é se arrepender. Repito, não deve ser obrigatório. Portanto, vocês já ouviram algumas igrejas, na hora do apelo, que se chama de apelo, né? O pastor põe uma música ou pede o coral para cantar, e aí o pastor fica perguntando, quem quer aceitar Jesus? A família força fala, vai lá, olha, você está perdendo a oportunidade, vai lá, vai fulano, está chamando você, não quero agora, não, você falou que se eu viesse na igreja você não ia me forçar, mas Deus está te chamando, olha a música, aí a pessoa fala, tá bom, vou lá, aí levanta, vai lá, aceita Jesus. Mas será que é voluntário aquele aceitar Jesus ali? Será que não foi porque alguém forçou? Não foi porque alguém forçou a barra? Não é porque a namorada falou, se você não aceitar Jesus, nós vamos terminar. Não é porque o marido falou, se você não aceitar Jesus, não vai dar para a gente viver junto não, mulher. Será que foi voluntário? Porque o arrependimento tem que ser voluntário. Eu aceitei Jesus em 1987, para ser mais exato, no dia 21 de agosto de 1987, eu entrei na igreja, a segunda vez que eu entrei na igreja. A primeira vez eu entrei por volta do dia 16, foi num domingo, aí voltei na sexta-feira, que foi no dia 21. E nesse dia o pastor falou, quem quer aceitar Jesus? Eu fui. Eu falei, eu quero aceitar. Ainda as pessoas que estavam perto, a minha irmã, meu cunhado e outras pessoas disseram, olha lá, hein?
Você vê o que você está fazendo. Eu falei, não, eu quero aceitar Jesus. Até depois que eu aceitei, eles falaram comigo, ó, o que você fez é coisa séria. Eu falei, não, eu sei que é coisa séria. Só que eu tinha vício, eu fumava, ainda tinha umas mentiras que eu contava e tinha umas ilusões na cabeça, garoto de 17 anos. Mas o que eu fiz foi voluntário, ninguém me forçou a fazer. Portanto, eu passei pela juventude, pela a idade dos 20, dos 30, dos 40 e entramos na idade dos 50, servindo a Cristo e nunca pensei em voltar atrás. Deus me chamou para o ministério. Aos 22 anos eu comecei no ministério e aí, inclusive eu tenho até um contrato meu contrato que eu tinha com a igreja, que eu assinei com a igreja, meu primeiro contrato, né, que eu assinei com a igreja, puxa vida, foi... depois um dia eu vou ver a data certinho, mas está lá, sabe? Comecei em 1992, que eu comecei como pastor em 1992. Então você vê, quantos anos, né? 30 anos como pastor. E cada dia que passa eu quero servir melhor ao povo de Deus. Mas uma coisa eu te falo, arrependimento não é algo isolado. Arrependimento deve ser uma constância nas nossas vidas. Portanto, na sua próxima oração, você deve fechar os olhos e se arrepender. Falar, Deus, me perdoa, sou pecador, confesso que eu entendo, eu reconheço a minha natureza pecaminosa, e todos nós temos, né? Paulo disse assim, Jesus Cristo veio para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Então o apóstolo Paulo entendia, eu sou o pior dos pecadores. Viu aí que Paulo entendia o que eu estou passando para você? Ter essa mentalidade de que nós somos pecadores e, portanto, nós precisamos da graça e do favor de Deus. Precisamos da graça, da misericórdia e da ajuda de Deus. É isso que você precisa ter, minha amiga. É isso que você precisa compreender, tá certo? Então, você às vezes foca em um pecado, mas você esquece da natureza pecaminosa. Eu não sei se vocês já ouviram, ou se já aconteceu até com você, ou se já passou por esse pensamento de você falar assim, poxa, eu não sei por que as coisas não estão andando certo para mim. Aí você procurou o pastor e falou assim, pastor, eu não faço nada errado. Eu não sei por que as coisas não estão dando certo, porque eu não faço nada errado, pastor. Eu não faço, eu já fazia, mas hoje eu não faço. Eu não faço nada errado, eu frequento a igreja. Pastor, eu não faço nada errado, eu não sei por que as coisas não estão bem para mim. E eu sei por que não estão bem para você. Sabe por quê? Porque você não se converteu. Olha, veja, que você não entendeu o arrependimento. A pessoa que entende que ela tem uma natureza pecaminosa, jamais ela diria, eu não faço nada errado. Porque todos nós fazemos coisas erradas, porque nós temos uma natureza pecaminosa. Não estou dizendo que você faça coisas graves, não estou dizendo que você faça coisas horríveis, mas eu estou dizendo que, de uma certa forma, todos nós erramos, todos nós pecamos, todos nós falhamos, porque assim é a natureza humana. Só de você pensar que não fez nada errado, você já errou de pensar assim, porque nós somos falhos. E o que é que você precisa ter? Essa vontade de melhorar, essa vontade de andar com Deus. E digo mais, enquanto você estiver aqui na terra, você precisa carregar com você esse desejo de andar com Cristo, esse desejo de melhorar, esse desejo de servir a Cristo. E atenção, quando nós pegamos o dicionário e olhamos e perguntamos sobre a palavra arrependimento, ele vai dizer que arrependimento faz com que o pecador sinta remorso, ou sinta tristeza, ou sinta mágoa por alguma coisa errada que ele fez. E faz com que o pecador busque praticar o bem para remir os seus pecados. Interessante isso, essa expressão do dicionário. E aí, eu preciso te explicar que os nossos avós, ou quem sabe os nossos pais, no tempo que nós éramos lá daquela outra igreja, quando você confessava, você chegava para o padre e confessava os seus pecados, ele dizia, tudo bem, agora você vai ter que fazer isso, 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 para remir os seus pecados, para os seus pecados serem remidos.
Só que hoje eu entendo pela Bíblia, e quero que você entenda, que quem reme os seus pecados, quem tira os seus pecados, é o próprio Senhor Jesus. João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, se você se arrepende dos teus pecados e quer que os teus pecados sejam remidos, você precisa amar o Senhor Jesus Cristo. Você precisa entender que o Senhor Jesus Cristo pagou o preço dos seus pecados para que você não os levasse. Portanto, repetindo, o primeiro degrau da salvação, a primeira chave, a chave certa para você abrir a porta da salvação da vida eterna é o arrependimento. É o reconhecimento que você tem uma natureza pecaminosa. E o apóstolo Paulo disse: todos pecaram, Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. Eu preciso reconhecer que eu sou um pecador e que somente pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz é que eu consigo me aproximar de Deus. Eu me aproximo de Deus não é por mérito meu, não é por mérito da minha família, não é por mérito de coisas que eu tenha feito. Eu me aproximo de Deus por causa de Jesus Cristo. Portanto, quando você entende a importância do arrependimento, você passa a amar muito mais ao Senhor Jesus, que pagou um preço, mesmo sem saber se você iria ou não se arrepender. A vida está em Cristo. E a mensagem de Cristo foi: arrependei-vos. Claro que hoje em dia as pessoas estão pregando como mensagem principal do Evangelho outras coisas. As pessoas fazem a mensagem principal do Evangelho outra mensagem. Mas a mensagem principal do Evangelho é arrependei-vos. Porque se você não arrepender, ou seja, se você não se voltar para Deus, se você não procurar entender que você tem uma natureza pecaminosa e que você precisa desse arrependimento e que você tem que ter esse arrependimento voluntário. Não adianta você prosperar, não adianta você ter família, não adianta você ter nada, porque quando você morrer, você vai para o inferno. Agora, se você, vivendo aí na sua casa, agora, aonde você está, você nem precisa de igreja. O que você precisa é entender que você tem uma natureza pecaminosa, que você precisa se arrepender, e agora você entendeu que arrepender não é uma atitude isolada. Arrependimento é algo constante na vida do cristão. De acordo com o que eu vou movendo, eu vou também me arrependendo. Ou seja, sempre nas minhas orações eu peço a Deus que me perdoe e eu quero melhorar. Peço a Deus que me ajude a não fazer aqueles erros e que o Senhor me ajude, me dê forças para que eu possa fazer o bem, reconhecendo e amando ao Senhor Jesus de todo o meu coração. Consegui explicar, gente? Ficou claro para você? Falando aí um pouquinho sobre arrependimento. Eu li Atos capítulo 16, versículo de número 37 e o versículo 38, e esta foi a mensagem que Pedro pregou. A segunda mensagem que Pedro pregou também foi sobre arrependimento. Olha só, a segunda mensagem aconteceu quando Pedro e João entraram no templo, na hora da oração à nona, lá no templo, tinha um paralítico. De repente esse paralítico é curado. Pedro ora por ele, ele é curado, entra com Pedro no templo e todo mundo ficaram assim maravilhados por causa do milagre da cura do paralítico. E aí, olha o que Pedro falou para eles. Pedro disse assim, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados, a fim de que a presença do Senhor venha tempos e venha tempo de refrigério, e que envie ele, deixa eu ler de novo aqui, peraí, deixa eu voltar aqui, que eu li aqui, olha só, vamos lá, vamos voltar. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venha tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, o qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade, disse Moisés. Aí ele foi falando
É um pouco mais, e aí ele falou da ressurreição no último versículo 26, ele falou, tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um a parte da sua perversidade. Pedro está dizendo, olha, para vocês serem salvos, vocês precisam se arrependerem e apartar da vossa perversidade. Mas como é que se aparta? Vamos dizer assim, eu estou falando agora, de repente você está em casa me assistindo, você fala, nossa, pastor, parece que então nunca vou entregar minha vida para Jesus, porque parece que eu estou atolado em coisas, pastor, que eu tenho até vergonha de falar. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui, olha para mim. Sabe o que você tem que fazer? Não é olhar para o que as pessoas vão dizer a teu respeito. Teu negócio é com Jesus. Porque quando você vai a Jesus, Jesus não te julga. Sabe o que Jesus faz? Ele te abraça. Ele te abraça e faz o quê? Dá força para você mudar. O problema é se você ficar olhando para as pessoas, buscando apoio nas pessoas. Aí você não vai conseguir. Porque as pessoas querem primeiro que você se santifique, para então depois você servir a Cristo. E não tem como você se santificar para servir a Cristo primeiro. Você precisa servir a Cristo e Ele te santificará para você conseguir a vida eterna. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu estou agora alcançando milhares e milhares de lares. Pessoas que são nossos membros aqui em São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiânia, Uberaba, Minas Gerais, em vários lugares. Eu peço, Pai, que essa pessoa está dizendo, nossa, Deus, obrigado, porque agora eu entendo o que é ser salvo. Verdade, Pai, porque tem algumas pessoas que entendiam que ser salvo era prosperar, crescer. E não, isso tudo o Senhor quer que nós cresçamos, prosperemos. O Senhor quer que essa pessoa compre, venda, alcance vários níveis na vida, mas desde que ela entenda que arrepender é a primeira chave, o primeiro passo para alcançar a vida eterna. Existem pessoas, meu Pai, que nesse momento estão orando comigo e dizendo, Pai, eu entrego a minha vida ao Senhor. Meu Pai, eu me dou a Ti. Pessoa dizendo, Deus, eu sou pecador, verdade. Tem pessoa dizendo agora, Deus, o pastor falou muito sério. Talvez essa pessoa ache que é difícil ser salva porque ela fica olhando para os outros. Elas querem que primeiro os outros as avaliem para que então elas possam entrar no reino dos céus. Não. O Senhor disse, venha a mim o cansado, o oprimido, sobrecarregado, eu vos aliviarei. Senhor, o Senhor mandou vir a Ti. Essa pessoa veio. Agora, ela tem falhas, ela tem erros, ela tem coisa que ela precisa mudar. Mas quem vai ajudar essa pessoa a mudar, meu Pai? Será que se eu chegar a expor o pecado dela, expor a falha dela, ela vai mudar? Não. Eu acredito que quem pode ajudar o coração do homem a melhorar é o Senhor Espírito Santo. Por isso, Senhor Espírito Santo, eu entrego a vida deste homem, a vida desta mulher nas Tuas mãos. E te peço, meu Deus, abençoa cada pessoa. Também eu te peço, consagra, abençoa a nossa água. Ó Deus, quando essa pessoa beber desta água, faça que do coração dela, do interior dela, nasça uma fonte de desejo de servir o Senhor para a eternidade. Obrigado, obrigado, obrigado. Amém. Graças a Deus. Pode beber um pouquinho da sua água agora. Receba aí a bênção de Deus. Graças a Deus. Olha, eu tenho a alegria de estar com você e me conta, me fala depois se você prefere que eu faça o programa assim gravado ou você prefere o ao vivo direto da igreja. O que você acha? O gravado entra sempre às 10 da manhã, horário de Brasília. O que você prefere? Me conta aí, escreva nos comentários aí. Tem um lugarzinho aí no YouTube assim, comentário. Deixa seu comentário. Escreva seu comentário aí. Prefiro, pastor, nesse horário. Ah, aproveitando também, fala se você entendeu, sobre a mensagem. E é interessante, como eu faço aqui uma mensagem não tão longa, mas um pouco explicativa, seria bom que você depois desse um like no vídeo, porque toda vez que eu gravar, o YouTube entende que não é conteúdo perdido. Aí ele acaba indicando a mensagem para outras pessoas, tá certo? Então, de vez em quando você faça isso, tá bom? Gente, eu volto domingo que vem.
mas eu quero ver depois seu comentário. Se tá assim, se você quer que eu continue fazendo assim, por favor, comente aí, tá bom? Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua companhia. Se você quiser ajudar a igreja com o seu dízimo, com a sua oferta, eu sempre no final deixo aí o Pix da igreja, que hoje o Pix é a coisa mais fácil, né? E mais utilizada até, e você não paga taxa, então vou deixar o número Pix da igreja, manda seu dízimo, manda a sua oferta. Você que é membro da igreja, seja bem-vindo então a estar conosco fazendo esta obra, tá bom? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, faça parte daqueles que são os nossos patrocinadores, que ajudam, que colaboram também com a obra de Deus, tá bom? Deus te abençoe, um grande abraço e até o nosso próximo domingo com o nosso próximo culto online. Deus te abençoe e até lá.